Estamos de volta e você acompanha agora o tempo pela TV e rádio Unicinos. O dia amanheceu com nevoeiro e baixas temperaturas. À tarde, os termômetros não sobem muito, deve ficar na casa dos 18 graus e as nuvens seguem aumentando. Confira agora a previsão para amanhã. Nesta terça-feira, uma massa de ar polar atua sobre o sul. Todo o estado terá sol e não há risco de chuva. Muitas áreas amanhecem com nevoeiro e na serra haverá geada. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre nuvens durante o dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 8 e 19 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 3 e 17 graus. Em Dois Irmãos, a mínima é de 7 e máxima de 18. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 9 e 19 graus. Em Imbé, mínima de 10 e a máxima atinge os 20 graus. O modelo de cadeia sem guardas pode ser implantado no Rio Grande do Sul. Na última semana, a Prefeitura de Canoas ofereceu uma área no bairro Guajuviras para que seja construída a unidade prisional, que terá capacidade para, no máximo, 120 detentos. E para conversarmos mais sobre esse e outros modelos do sistema carcerário brasileiro, recebemos aqui no estúdio Francis Rafael Beck, que é coordenador do curso de Direito da Unicinos. Olá, seja bem-vindo. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, acho que, em primeiro lugar, é importante a gente entender que modelo é esse que está sendo proposto. Esse é o famoso modelo chamado de APAC. APAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Então, o próprio nome diz muita coisa, ou seja, o que a gente imagina hoje um presídio? Imagina um estabelecimento que visa uma punição tão somente. Aqui é uma associação de natureza civil, privada, que ela visa, como o próprio nome diz, proteção e assistência aos presos. De uma forma assim bem resumida, a APAC ela faz um tipo de parceria com o Estado para gerir o sistema prisional sem guardas e sem grades. Mas não é qualquer preso que pode também ir para uma PAC. Perfeito. Isso é uma outra pergunta, Rodrigo, bem interessante, porque a gente pensa, olha, tá, mas aquela pessoa homicida, multireincidente, estuprador, quem matou, alguém incendiou para roubar alguma coisa? Não, é feito um tipo de seleção de pessoas que tenham esse perfil para poder participar de um programa como esse da PAC. E quem seriam essas pessoas? Essas pessoas, bom, qual é a ideia geral da PAC? Um senso de autorresponsabilidade do preso, ou seja, uma pessoa tem que ter condições de conviver com os demais e participar da gestão daquele estabelecimento da PAC. É fundamental que haja uma vinculação com a religiosidade e espiritualidade, então há uma religião por trás dessa questão da PAC, e também uma participação maior da comunidade. Então, enquanto hoje pensa um presídio algo distante, fora da cidade, a comunidade evita, quanto pior for, quanto mais distante for, melhor. A ideia da PAC parte de uma aproximação com os condenados e da comunidade mesmo com as pessoas que cumprem pena. É curioso porque, claro, tem um número já 120, né, de detentos no máximo. Então tem que ter, claro, o número máximo, porque se ficar superlotado também não adianta, né? Não tem como fazer um serviço bem feito, né, com superlotação. Exatamente. Tem uma assistência psicológica, assistência jurídica, a gestão toda é feita pelos presos. Então, olha só, quando eu não coloco grade, não coloco ninguém, nenhum policial, nenhum agente penitenciário, são os presos que têm que fazer essa gestão. E aí, muito bem, aquela questão da escolha tem que ser pessoas que tenham justamente esse perfil participar do programa. A gente sabe que esse tipo de notícia sempre gera aí, né, opiniões controversas, né, professor? Quero saber a opinião do senhor em relação a isso. O senhor acredita que esse modelo ele funciona, ele já é aplicado em outros lugares, para servir como modelo aqui mesmo para o Estado, para o Rio Grande do Sul? Bom, esse modelo ele não é tão novo assim, já tem 40 anos, já é na década de 70 no Brasil, 1970. Surgiu em São Paulo, mas ele teve assim, um grande vigor em Minas Gerais. Nós temos hoje no Brasil 32 estabelecimentos que são capitaneados, enfim, gestionados pela PAC. São 29 em Minas Gerais e são mais 3 fora do estado. Rio Grande do Norte, Maranhão e Espírito Santo. Índice de reincidência, que é o primeiro dado objetivo, enquanto para penitenciárias normais esse índice se estima ser em torno de 70%, nas pessoas que passam pela PAC ele cai para cerca de 15% ou até mesmo 10% conforme a análise. Então ele funciona, claro, são pessoas especiais, talvez não reincidiriam se fosse no sistema normal, né? Não tem como comparar aqui a questão de seria diferente se não fosse na PAC ou não, mas é um índice estatístico muito interessante e é uma experiência que sempre fala, o Brasil copia tudo de fora. Não, isso é uma coisa criada no Brasil e que esse caso foi copiado por países extremamente desenvolvidos, como Estados Unidos, como Noruega, como Nova Zelândia. Então, é uma política interessante, especialmente por partir de uma análise diferenciada do que a gente quer, o que a gente espera do preso. Tratá-lo como uma pessoa, como um ser humano, que um dia vai voltar para a sociedade, ou então tratá-la da pior forma possível, como um objeto praticamente, esquecendo muitas vezes que ela retorna para o nosso convívio
mais cedo ou mais Então, tarde. talvez esse novo modelo, então, ele pode trazer benefício na recuperação dos presos, né? Porque temos aqui, ó, um ex-detento, o Lacir Moraes Ramos, que ele deu um depoimento para Zero Hora, né? E ele entrou no presídio de Charqueadas e ficou lá quase 3 décadas. Ele fugiu 5 vezes e se envolveu em crimes ainda mais graves. Ele ressaltou que se revoltou com o tratamento prisional convencional. Então, é um exemplo, por exemplo, de alguém que foi, claro, né, pro Charqueadas, que é convencional, e voltou ao crime várias vezes, inclusive, né? Qualquer tipo de atividade hoje que se faça vinculando o sistema prisional, penitenciário, é um horror. É um horror. Olha, cada vez que eu entro no Central, por exemplo, eu fico imaginando se um dia eu entrasse aqui, o que eu faria? É um negócio inimaginável, desumano, literalmente uma pocilga. O Presídio Central e outros, que é o pior do Brasil, diz passagem, e outros aqui na região também não mudam muito a situação. O preso é tratado como objeto, praticamente como um dejeto. A sociedade pouco se importa com eles. Quando se fala, vamos construir presídios, qual é a primeira reação? Mas com tal dinheiro de construir tantas escolas, tantos hospitais. Ninguém quer investir em sistema penitenciário. E não é uma coisa que também dá um retorno político. Isso é uma outra verdade, mais de cunho sociológico, mas que tem que ser enfrentada. Tanto não se fala em ano eleitoral de presídio, geralmente. Exatamente, né? Exatamente. Se constrói hospital, escolas, se divulga valores para fins de habitação. Agora, presídio não, tanto que não se constrói presídios no Brasil. Nós temos hoje presos no Brasil, assim, arredondando os números, 500 mil detentos, 500 mil presos. Há um déficit de vagas de 200 mil vagas. Ou seja, nós temos que ter hoje 200 mil mais. E mesmo assim tem mandado na rua assim, vários que não podem ser cumpridos porque não há vaga no sistema penitenciário. Nós chegamos num ponto em que não tem mais como continuar esse dado da forma como está. Não funciona e é um sistema que vai explodir mais cedo ou mais tarde. Dentro dessa ideia, temos que partir para outras opções. Se a PAC é uma que vai solucionar o problema, acho que não, tão somente por ela mesma. Mas já é uma coisa muito importante porque estabelece essa vontade governamental também para começar a pensar outro tipo de solução para a questão penitenciária. A questão penitenciária também envolve aí o trabalho, né, professora? A gente sabe que tem penitenciárias que investem nisso, mas a grande parte delas não. Até uma saída que muitas pessoas até comentam, se esses próprios presidiários não poderiam justamente construir um novo presídio, trabalhar com isso. O que o senhor pensa assim, a respeito de colocar essas pessoas, enfim, em contato com o trabalho realmente? O trabalho, ele não só é uma obrigação da lei de execuções penais, como um direito do preso. Agora, se estiver preso em qualquer estabelecimento, eu disser, olha, eu sou França, quero trabalhar, eu tenho quase certeza que o presídio não vai ter, a penitenciária não vai ter trabalho para que eu possa exercer. Então, essa questão que envolve o trabalho do preso certamente pode ser utilizado, desde já forçado, claro, trabalho em demasia, mas dentro da atividade normal que a pessoa, não só é algo obrigado pela LEP, mas um direito também do preso. Cada 3 dias trabalhados desconta um dia de pena. E o trabalho tem uma questão fundamental da PAC, ou seja, são os próprios presos que trabalham para poder gerir todo o sistema. Que, por sinal, não são chamados de presos, questão interessante. São chamados de recuperandos. E o próprio local, o prédio onde funciona a PAC, não é chamado de presídio penitenciário, é chamado de centro de recuperação social. Então, a ideia toda é a questão de proteção, assistência, recuperação, que hoje não existe. É uma mudança de pensamento, né, professor? Bom, em reduzir a superlotação do sistema prisional e economizar recursos públicos, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul está apostando no monitoramento eletrônico, né, as chamadas tornozeleiras. Qual a sua opinião sobre essa aposta? Isso realmente ajuda, não ajuda? Bom, pela LEP, a questão da monitoração eletrônica, que é mais fácil de imaginar uma tornozeleira eletrônica, ela funciona para os casos semiaberto, quando há uma saída temporária, então vai visitar a família, vai frequentar algum curso fora do local semiaberto, para poder ter um controle maior onde ele está, onde encontra o seu apenado. Ou então, quando há uma prisão domiciliar, para garantir que ele fique dentro do seu domicílio, recolha-se à noite e possa ficar livre durante o dia. Bom, isso reduz crimes ou não? Né? Honestamente, se a pessoa quiser praticar algum tipo de crime, não vai ser uma tornozeleira que vai impedir. Ele vai a qualquer ferreiro, enfim, vai arrancar a tornozeleira eletrônica e vai praticar o crime que ele bem entender. Ou vai praticar com a própria tornozeleira e depois dá um jeito de arrancá-la. Se a pessoa quiser praticar, não é a tornozeleira que vai resolver. Então não adianta eu ter um sistema penitenciário de 5ª categoria, péssima, desumana, e achar que eu vai resolver algum tipo de problema a partir de uma tornozeleira colocada no meu corpo. O problema é muito mais embaixo, né? É muito mais embaixo. Isso são perfumarias. O problema é muito maior. É investimento, é estrutura, é pessoal, é capacitação. É um negócio incrível. Presídios de fora do país, que cada pouco que eu visito um ou outro, eu gosto de ver como funciona, são completamente diferentes. O Brasil, olha, eu poderia dizer hoje tranquilamente que é um dos piores sistemas penitenciários do
mundo. E qualquer link de internet, site que se olhe, as fotos são surreais. É uma pena, né? A gente espera que isso possa melhorar um dia, né, professor? Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Perfeito, eu agradeço. Obrigada. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Pode participar com a gente também vendo sugestões ou comentários, né? facebook.com/TV Unicinos ou também no facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Tchau!